Você já parou para pensar quantas coisas boas da vida você perde porque quer resolver tudo correndo, apressado, vai para lá, vem para cá? Quando um pouquinho de calma podia resolver tudo isso? Será que é isso que o pessoal do ramo psi chama de ansiedade? Será que todo mundo tem, uns mais, outros menos? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Para falar sobre essa tal ansiedade, está aqui a doutora Débora Alexandre, psicóloga, né? Que vai conversar conosco a respeito desse. Todo mundo é ansioso? Uns mais, outros menos? Todo mundo, né? A ansiedade ela é natural do ser humano, é própria do ser humano, né? O que acontece quando ela é exageradamente, né? Quando é exacerbada, aí é ruim, é prejudicial. Dá até taquicardia, Dá, sim, faz parte da ansiedade em excesso, né? A ansiedade que nos coloca em ação, que nos move, né? Para a gente buscar os nossos objetivos, ela é importante. Né? As pessoas acham, nossa, eu sou muito ansiosa, a ansiedade é ruim, né? Mas não é, ela é boa, ela é benéfica. Ela é ruim quando em excesso. Exagerada. Mas dizem que tudo em excesso faz mal. Sim, exatamente. Até as coisas boas em excesso acabam Sim. trazendo monotonia, nada mais. A gente precisa do equilíbrio para tudo na vida, né? É verdade. Sim. Agora, a ansiedade pode levar à depressão? A ansiedade pode sim. O que acontece mais é do deprimido ter ansiedade, né? Mas pode sim acontecer. Mas uma coisa não necessariamente puxa a outra, então. Não necessariamente, não necessariamente. E como é que a gente controla o excesso de ansiedade que seria ruim? A ansiedade, a gente precisa falar muito do medo, né? A raiz da ansiedade é o medo, né? Só que tem uma pequena diferença, né? Até eu falo para os meus pacientes no consultório que o medo e a ansiedade são faces da mesma moeda, né? O medo, por exemplo, atinge, né, o nosso sistema de luta e fuga, né? Então, quando a gente está sob ameaça, esse sistema, né, é acionado, libera-se a adrenalina e o cortisol, que também é o hormônio responsável pelo estresse. Isso tudo produzido pelo organismo, não precisa tomar nada. Exatamente, é o medo, né? Então, a gente precisa desse sistema quando é em perigo, né? Então, ele que vai nos alertar, opa, está na hora, é a luta e fuga, né? Por exemplo, no assalto, né? Esse sistema acontece no assalto, por exemplo, né? Então, é responsável pela nossa sobrevivência. Então, naquele momento, eu sei que o assalto está acionando essa reação de luta e fuga, né, para a nossa sobrevivência. Na ansiedade, isso acontece, só que não é um medo real, né, é um medo subjetivo. E esse medo pode produzir o pânico, que é o... Sim, a ansiedade em excesso, né, se eu estou em alerta o tempo todo, que a ansiedade nada mais é que uma preocupação do futuro, né? É um medo subjetivo, não é algo concreto. E pode sim, ele em excesso, ele pode ocasionar outros transtornos, né? Do pânico, ansiedade generalizada, as fobias específicas, né? De medo de altura, elevador e assim vai. Eu vejo muita garotada hoje em dia preocupada com o futuro. Sim. Uns ficam lá no videogame, a tal da geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Sim. Porque não está com esperança em nada. Tem a tal da Revolução Industrial 4.0, que diz que vai acabar com um monte de profissões. Rola na net um vídeo apavorante, com o olho piscando e muitas luzes e tal, a cadeia evolutiva, a máquina mandando no homem. Isso tem produzido um certo pânico em muitos jovens. Outros estão cabeça fria e por aí. Sim. Como é que a gente explica essa reação? Um muito ligado e outro desligado demais. Sim, então, a ansiedade, ela vem da maneira como a gente interpreta, né? Interpreta as situações da vida, né? Então, hoje a gente tem aí a violência, muitas informações, né, as redes sociais. Então, a pessoa está mergulhada em muitas informações negativas, né? E isso tende a acelerar também a ansiedade dela. Mas muito é da interpretação de cada um, né? O ansioso, geralmente, ele tem muitos pensamentos catastróficos, né?
de que as coisas não vão dar certo. Ele vive no e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né? Então, ele vive no futuro com essa preocupação muito subjetiva de algo que nem aconteceu ainda. Né? E isso pode estar interferindo também, tanto nos adultos como nos jovens, né, hoje. É uma situação engraçada, né? Porque eu, por exemplo, no meu tempo de jovem, eu ficava preocupado com o fim do mundo. Eles hoje estão preocupados com a impossibilidade de sobreviver até chegar ao fim do mundo por conta de tantas dificuldades que a vida está colocando. Sim. É a preocupação, é o medo com o futuro, que é típico que é próprio da ansiedade, né? Hoje tem gente muito preocupada com a reforma da Previdência, com as coisas que vão surgir. Será que essa reforma acaba com o direito meu? Aí não dorme por conta disso. E hoje em dia ainda tem o desemprego, né? As pessoas estão acumulando também muito serviço, né? Quem está no trabalho, o que antes 5 pessoas faziam, agora hoje 2 ou 1 pessoa, tem a sobrecarga de trabalho, né? Então tudo isso vai acionando, né, a ansiedade, vai deixando a pessoa mais estressada e mais ansiosa. Bom, aí a pessoa está nesse problema, nessa dificuldade, tem como botar um remedinho nessa história para dar um sossego-leão? Na realidade, é importante que a pessoa faça terapia, né? Depende muito do nível de ansiedade, né? Se a pessoa tem ansiedade em excesso, é importante ela fazer o tratamento direitinho com profissionais, né? Então, por exemplo, tem ansiedade que vem de questões hormonais, né? Por exemplo, tem a TPM, a menopausa, o hipertiroidismo, hipoglicemia. Então, é importante ela ir ao médico, por exemplo, um endocrinologista. Tem alguns casos de transtornos de ansiedade que a pessoa precisa tomar o medicamento correto, né? Indo ao psiquiatra. E também fazer o acompanhamento junto com um psicólogo, né? Eu acho que é uma parte muito importante da nossa entrevista esse tema. Tão importante que eu acho que não vai dar tempo de concluir no primeiro bloco. Eu vou lhe pedir para a gente avançar na volta da entrevista. Nós estamos recebendo aqui a doutora Débora Alexandre, psicóloga, está avaliando conosco a tal da ansiedade. Não fique ansioso, ela já volta. Já. Não saia daí.